Eu estou aqui com o José Roberto Marques, que é o fundador do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que é a instituição que expandiu para as pessoas o que é o coaching, tornou o coaching conhecido no Brasil, não é isso, Zé? Com certeza, o trabalho nosso, ele é como a natureza do ser humano. Existe uma dualidade no ser humano e o IBC é uma empresa que aceita essa dualidade. A dualidade é ser uma empresa extremamente técnica, processual e metódica, mas ao mesmo tempo focar nas pessoas, focar na humanidade, na amorosidade, na família, no respeito, na ética. Então o nosso trabalho vem um complemento, como se fosse as duas funções cerebrais, o hemisfério esquerdo no método, o hemisfério direito na intuição, na subcepção, na família, nos valores, e hoje a nossa bandeira é integralizar essas partes, o melhor do método, dos processos e o melhor das pessoas, e essa união é que faz as pessoas terem um método fluido. E eu realmente acredito que as empresas são resultado de pessoas, as nossas famílias são pessoas, os grupos de amigos são pessoas, e a especialidade do ser humano deveria ser ou deve ser conhecer de pessoas, de gente. Quer resultado extraordinário numa empresa, especialize e aprofunda na essência de como as pessoas funcionam. Exatamente, eu estava falando para ele que a minha formação eu fiz no IBC faz 5 anos, aliás, fez 5 anos na semana passada. E ainda hoje me parece que a abordagem mais humana entre todas as outras escolas é a do IBC. E isso é muito seu, né? Porque você criou a metodologia, você que fez com que fosse dessa forma, né? O PSC, ou Self-Coaching, a metodologia do IBC, a gente tem uma primeira formação, mas o Self-Coaching está em todas as formações, é um método. Então nós temos um estilo de coaching que se chama Self-Coaching. E o Self-Coaching tem como premissa que a humanidade do ser humano, a bondade do ser humano e que tudo é em função do ser humano. A gente vive uma época e uma fase, o Stephen Covey em 2009, ele disse, da eficácia à grandeza. A eficácia é o método, a grandeza é o ser humano. Ele já tinha profetizado, exteriorizado que de 2009 a 2029, o movimento de mudança na Terra é de valorização do ser humano. E essa é a nossa vibe, de valorizar o ser humano, de aproximar ele dele mesmo, das pessoas, da família, para ter mais resultados, para ter realmente performance e humanidade ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o momento do país, que é um momento desafiador. Muita gente precisa encontrar uma nova ocupação e a formação de coaching tem tudo a ver com isso, porque abre um leque de opções com vários nichos de atuação. Como que você vê isso? Eu gosto de dizer que o processo de coaching é um presente dos céus para o ser humano. Por quê? Porque tem vários benefícios e viés. O primeiro, um profundo processo de autoconhecimento. Se eu faço a formação de coaching, que eu posso ser coach, eu posso atuar como coach, que eu vou falar em seguida, eu tenho um ganho de autoconhecimento, de saber como eu funciono para funcionar melhor. Depois, eu tenho uma formação, eu tenho uma profissão. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, como em tão pouco tempo eu posso ter uma profissão? Na verdade, a profissão nasce desde o dia que você nasceu. Tudo que você fez, aprendeu e viveu, os 8 dias é para você criar um processo para aproveitar quem você já é. O processo de coaching é para potencializar a história da pessoa, quem ele já é. Os 8 dias não é para criar uma nova pessoa, é para criar um método de aproveitamento de quem a pessoa já é. E uma dica é o seguinte, se você tem uma capacidade enorme numa área, seja coach daquilo. Começa por aí, porque você tem uma história, você não começou do zero. Então o coach oferece esse autoconhecimento, essa conexão consigo mesmo e essa oportunidade de ter uma profissão. E assim, na crise, é uma oportunidade maravilhosa para estudar mais e para fazer coaching. As pessoas estão procurando coaching. O contrário da realidade brasileira, os processos de desenvolvimento humano estão em alta. O IBC tem o maior número de crescimento em 2016 desde 2007. O maior número, a maior meta é agora, um mês melhor do que o outro. Por quê? Porque as pessoas precisam de mais ajuda, de mais método, de mais acompanhamento. Então olha que legal,
O processo de coach te dá agora uma possibilidade de uma profissão em altíssimo nível e muito bem recebida. Essa questão de falar de nicho, eu escrevi um livro em 2011 chamado Coaching para Solteiros. E aí o pessoal do IBC me chamava de Coach Pido. Quero agradecer a tua presença, Zé Roberto. Quero te convidar para ir na BRH do Mato Grosso do Sul, em alguns dos nossos congressos, para você ir lá falar um pouco mais sobre o coach humanizado que você fala também. Cristiano, no tempo certo e no tempo de Deus as pessoas sempre se encontram. Então eu acredito verdadeiramente que eu vou estar lá, porque vai ser o tempo certo. Obrigado!